Bom dia, irmãos. Os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio voltar aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus dentro da lição de hoje. Não sei porque os irmãos estão com medo, estão lá atrás. Se quiserem chegar para frente, não estou com medo não, tá? Vamos orar? Assim, para perguntar a vocês, é mais próximo, a gente bater um papo. A lição é isso, né? A interação. Amado Deus, eterno, bendito Pai, louvado e exaltado é o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela noite que Tu nos deste, paz e tranquilidade, por esta manhã que foi separada pelo Senhor, para que aqui estivesse. Senhor, fala conosco nesta manhã. Seja o Teu Espírito que ministre aos nossos corações. Possamos sair sensíveis desse local, porque fomos confrontados pela exposição da Tua Palavra. Cada um traz aqui um desejo consigo no seu coração. Senhor, sonda e atenda a necessidade do Teu servo, de conformidade com a Tua vontade, resultando na glória do Teu nome. Pedimos a direção, Senhor, para este culto, os cânticos, naquilo que será discutido hoje na Assembleia, o Senhor esteja na direção. E o resultado seja para glorificar o Teu nome. Oramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nossa perguntinha que a gente faz, né, todo domingo, né? Quantos estudaram a lição? 1, 2, 3, 2? Estou perdendo todo domingo. No ano passado tinha 3, esse domingo tem 2. Quem pelo menos leu? Leu. Eu dei uma lida, irmão, na lição. Leitura diária, quem fez? O irmão fez. Queridos, o que eu falo para os irmãos, né? Não é um puxão de orelha, mas é uma orientação. Obrigado. A gente precisa, cada dia, né, nos dobrarmos diante de Deus a conhecê-lo melhor. E assim o faremos se buscarmos em oração e no estudo, na leitura da sua palavra. A lição é uma referência para que os irmãos vão para a Bíblia, né? O autor assim traz. Hoje, então, tem vários textos. Então, precisamos estudar a Bíblia. Se quisermos crescer em Deus, em sabedoria e graça, precisamos conhecê-lo melhor. E conhecimento, uma das formas de conhecimento é através da sua leitura da sua palavra. E também através da oração. Tá bom? Então, não deixem de ler as lições. Eu não sei, qual é o meu tempo aqui? 1 hora? Tá, eu não passar do tempo aqui. Domingo passado eu dei uma extrapolada, né? Então, domingo passado, irmãos, a gente começou a estudar nesse trimestre o livro de Provérbios. Lembram disso? Quem estava aqui domingo passado? Quantos estavam? 1, 2, 3, 4, só? Então, vocês vão ser hoje meus cobaias, né? E o que a gente estudou domingo passado? Eu falei que ensinamento é construção. Eu devo pôr primeiro o quê? Os alicerces, não é isso? Depois os tijolos para construir a parede, daí a construção total. Se vocês esquecem que a gente estudou domingo passado, os alicerces foram embora, e aí não tem como construir. Então, ensinamento é construção. Então, domingo passado, o que a gente estudou? Sem olhar para a revista aí, já estão colando, já sabe o que eu vou perguntar, né? Qual foi o título da lição do domingo passado? Por aí. Você está chegando perto. Qual foi o título? Ninguém sabe. Vamos colocar em prática essas lições que a gente estuda aqui de manhã. A gente sai aqui, vamos sair vibrando. Mesmo o professor seja ruim, depois você puxa a orelha dele ali na porta. Pode puxar, tá? A gente está estudando sobre provérbio e a gente fez uma introdução do livro de Provérbios. Lembra disso? Eu fiz rapidinho uma introdução para vocês conhecerem. Falei a vocês que o livro de Provérbios é o quê? É um livro da lei, é um livro dos profetas, é um livro histórico. Provérbio é o quê? Ok, é um livro de sabedoria. Mas o livro de sabedoria está composto na Bíblia em que parte? Porque a Bíblia é dividida em que? Lei, profetas, poéticos, históricos, evangelho, cartas. Aonde está o livro de Provérbios? Poético. Obrigado, irmão, me salvou aqui.
São livros poéticos, né? E quais são os livros poéticos? Lembram disso? Lei, vocês sabem, né? Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí vem o que? Falei para vocês, o histórico, né? Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias e Esther. Aí vem o livro poético. Jó, que mais? Jó, Provérbio, Eclesiastes, tá aí, ó, Cânticos, são os 5 livros. E o livro de Provérbios é um livro de quê? Poético. E quem escreveu o livro? Lembra, domingo passado também falei sobre isso. Foi quem? Obrigado, irmãos. Foi Salomão sozinho que escreveu? Não. Teve ajuda? Quem ajudou? Pelo menos 4 citações tem no próprio livro de Provérbios, né? A gente tem o capítulo 30, que foi Agur, e depois a gente tem no 31 lá, que foi Lemuel, que faz a citação dos conselhos da sua mãe. Lembram disso? E no capítulo 22, alguns sábios. Então, mas Salomão, desses 31 versículos aqui, a gente pode dizer que 98% foi escrito por ele. E a gente, o domingo, o irmão José nem está aqui para me ajudar hoje, né? Salomão escreve aqui, acho que é 1 Samuel mesmo, 4:32, que vai dizer que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E desses provérbios foram retirados para inserir e compor o livro de provérbios, junto com esses 2 que ajudaram aí, que é o Agur e o Lemuel. E eu falei para vocês também qual é a ideia central do livro de provérbios. O que provérbio transmite? Está lá no capítulo 8 de Provérbios. Eu falei sobre isso. O que Provérbios traz? Tá bom, vou ler o livro de Provérbios, mas o que Provérbios tem nesse? O que tem nesse livro de importante? Sim, conselho, vários. Mas tem uma coisa aí no livro de Provérbios que a gente vê, até falei para vocês, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa encontrar pessoas de Cristo em cada livro, porque a gente afirma, e é verdade, que a Bíblia é cristocêntrica, ela gira em torno de Cristo. Então, você tem que enxergar a pessoa de Cristo desde Gênesis a Apocalipse. Ele vai aparecer. Em Provérbio é que ele aparece, principalmente no capítulo 8, que é a ideia central do livro de Provérbios. Qual é? Sabedoria. Obrigado, irmão. Sabedoria está lá no capítulo 8. Leiam. Se vocês precisam de sabedoria, como diz lá Tiago, né, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lançará em rosto. Então, se eu tenho falta de sabedoria, eu vou procurar nas Escrituras. E hoje no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Tá? Então, domingo passado, o título que eu falei, que o irmão estava dizendo ali, né? Conhecendo o quê? Qual é o título do domingo passado? Vamos voltar lá. Conhecendo o guia para viver bem. E hoje, amizade e suas influências, né? Amizade e suas influências. Então, para essa lição da manhã, a gente vai ler lá Provérbios capítulo 4. Abram suas Bíblias. Do verso 14 ao 27. Vamos dar uma passeada aqui, que o autor vai fazer uma exposição dentro desses versículos daquilo que a gente precisa saber. E eu preciso muito da ajuda dos irmãos, né? Vamos lá. Provérbios, capítulo 4, versículos 14 a 27. Acharam aí?
Amém. Então, o autor hoje vai tratar sobre amizade e suas influências. E a primeira coisa que a gente precisa definir aqui e entender, eu gostaria da participação de vocês, amizade. A gente fala amizade, amigos, são coisas que estão ligadas. Se a gente olhar assim, o que é amizade? O que a gente pode definir como amizade? Companheirismo, relacionamento, fidelidade, companhia. Poxa, obrigado, vocês estão hoje, legal. O que mais? Eu tirei algumas, claro, nas minhas pesquisas aqui, algumas definições que vão nos ajudar, né? O que é amizade? É uma relação afetiva entre os indivíduos. É tudo isso que vocês falaram aí. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto, carinho com outra, que possuem um sentimento de lealdade, proteção. A amizade pode existir entre dois homens, duas mulheres, irmãos, namorados, maridos, parentes, pessoas de vínculos diferentes. É o relacionamento social voluntário da intimidade. Algumas bases do sentimento da amizade são a reciprocidade do afeto, a ajuda mútua, a compreensão e a confiança. A amizade pode ser de diversas origens, né? Pode ter diversas origens, como o meio em que as pessoas convivem, por exemplo, no trabalho, no colégio, na faculdade, amigo comum. Também pode surgir por acaso. De repente, você está lá na ponta do ônibus e conversa, bate-papo, e aí começa a amizade, né? Alguns amigos, inclusive, a chamam de melhores amigos, a amizade, pois se consideram mais que amigos, um irmão de coração. A amizade não precisa acontecer com pessoas exatamente iguais, é verdade. Não precisa concordar comigo em tudo para ser meu amigo. A gente aprende também com os diferentes, né? Haja vista num casamento, né? Duas pessoas distintas, que pensam diferentes, são unidas debaixo do mesmo teto, vão aprender. Não é isso? Então, a amizade não precisa acontecer com pessoas exatamente iguais, né? Com os mesmos gostos, vontade, e em certos casos, exatamente esse fato, né, os une, porque são diferentes, um aprende com o outro, acabam unidos. A amizade tem a função de acrescentar ao outro as suas ideias e momentos de vida, informações, ou apenas ter alguém para dividir momentos e sentimentos. Alguns valores, atitudes e comportamentos relacionados com a amizade podem variar de acordo com a sociedade ou com o momento específico da história. É verdade. Isso aí, então, é a definição que eu trouxe aqui das minhas pesquisas. Claro, tem o Google lá e dicionário que a gente pesquisa, né? Essa definição para a gente entender o que é amizade. E aqui o autor bíblico, na lição de hoje, ele vai fazer algumas referências, dar alguns exemplos de amizades dentro da Bíblia. Vocês olharem aí, quem estudou a lição viu, né? Então, ele traz para a gente aqui a amizade, 4 exemplos. O primeiro, entre Abraão e Melquisedeque. Isso lá está registrado no livro de Gênesis, capítulo 14, do 18 ao 20. Vocês podem ler em casa. E também Salmos 110, 4. E Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 20. Essa história entre quem é esse Melquisedeque, você vai conhecer lendo o livro de Hebreus, tá? Lá no Novo Testamento. Você vai lá, Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 20, vai entender quem é Melquisedeque. E o autor faz essa referência porque foi o encontro de Abraão depois de vir da guerra. Encontrou esse sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém também. E aí, na troca do dízimo, que ele dá o dízimo a esse sacerdote, ali se estabelece uma amizade, né? E ela se perpetua na vida de... Embora a Bíblia não relate mais no Velho Testamento, depois do Salmo 110, 4, sobre Melquisedeque, mas a gente entende que essa amizade se perpetuou. Outro exemplo que ele traz é sobre Ruth e Noemi. Ruth, quem foi Ruth? A Moabita, lembra disso? Noemi, aquela que saiu de Jerusalém, foi para Moabe com 2 filhos, Elimeleque, lembra disso? Que é o marido dela, morre lá, ela e seus 2 filhos, porque uma grande fome abateu sobre Jerusalém, e ela sai dessa cidade e vai para Moabe. E lá seu marido morre, seus filhos casam, os filhos morrem também, e ela fica só. E aí só ela com o quê? Com as 2 noras, né? A gente vê a órfã e Ruth, as 2 que sobraram. Então ela decide voltar para a sua terra. Aí é uma coisa bem interessante, que ela despede, né, as suas noras, dizendo que não tem mais filho, não precisa acompanhá-la, que ela vai voltar para a terra dela. Amargurada, mas vai voltar.
Aí tem Ruth que se apresenta e quer ir com ela. É um texto bem interessante que a gente olha no livro de Ruth, que denota essa amizade profunda entre as duas. Abre aí Ruth para mim. A gente vai ler só 2 versículos. Ruth 1, 16 e 17. É conhecido de todos vocês esse texto. É bem conhecido. Usa muito em casamento, né? Cerimônia de casamento, tem essa leitura aí. É um texto fantástico que vai... Ó, o irmão já colocou aqui, até para a gente, para nos ajudar aqui, ó. Ó, obrigado, irmão. Nem estava olhando aqui, ó. Noemi fala, pode ir embora, não precisa vir comigo. Aí Ruth vai responder isso aqui, ó. Ruth, porém, respondeu, não me inste, né? Não insista comigo que te deixe, né? E que não mais, né, te acompanhe. Por favor, não peça isso que eu vou te acompanhar. Isso que ela está dizendo, né? Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu. Olha lá. Ao grau de afinidade, né? E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha que declaração. Entre 2 mulheres, que eu falei, amizade pode ser constituída entre pessoas do mesmo sexo, pessoas diferentes. Então está aqui uma expressão de amizade profunda que o autor traz. Se apegou de tal forma que aqui estabelece uma amizade duradoura, a tal ponto que, se vocês lerem no livro de Ruth, leiam em casa, são 4 capítulos, são uma história belíssima, vocês vão ver, tá? O final dessa história, como é que ela é gloriosa, que descende daqui, vai descender dessa descendência, sabe quem? Quem é que vai descender? Vem dessa descendência aqui. Jesus, né? Você vê que Ruth vai se casar, né? Lá na terra de Jerusalém, vai nascer Obed, de Obed vai nascer Jessé, de Jessé Davi, aí vem a linhagem de Judá. A genealogia de Jesus vai aparecer lá, Jesus. Olha aí que importância tem esse livro. E o autor também vai falar aqui sobre outra amizade também, agora sobre 2 homens. Você falou sobre 2 mulheres, agora sobre 2 homens. Quem são? Jonathan e Davi. E essa está lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao 3. Depois dessa conversa de Davi, né, com Saul, surgiu tão grande amizade, olha lá a palavra, entre Jonathan e Davi, que Jonathan tornou-se seu melhor amigo. Se vocês lerem o capítulo também 19 e o capítulo 20, vocês vão ver que tamanha declaração desse. Jonathan chega a declarar a Davi que o meu amor por ti excede o amor das mulheres. Aqui, alguém na vida secular tentou até... numa reportagem, associar esse amor de Jonathan com Davi a um amor homossexual. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? O amor que excede as mulheres é amor de amizade mesmo, de afinco. Tanto é que os 2 eram casados, tinham um filho, separados, não tinha nada de homoafetividade aqui. Mas é uma amizade ali que eles choram até na despedida. Outra amizade aqui que o autor vai falar sobre Paulo e o carcereiro de Filipos. Esse está lá em Atos capítulo 16, né? Paulo está preso numa prisão, e meia-noite, vocês sabem que eu falei sobre esse texto já, né? Estão lá orando e louvando, e meia-noite as prisões se abrem, não é isso? Deus sacode a prisão e todas as portas se abrem. O carcereiro ia se matar porque, se algum preso fugisse, ele pagaria com a vida. E quando ele ia se matar, Paulo fala assim, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui e não fugimos. E aí se estabelece uma amizade. Aí o carcereiro falou assim, tá bom, mas o que eu posso fazer para me salvar dentro desse pavor, desse terror que estabeleceu-se em mim? Aí Paulo, aquele texto que vocês também todos conhecem, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aí o carcereiro pega o apóstolo Paulo, lava os seus vergões, as suas marcas, né? E vai levar para a sua casa. E Paulo expõe-lhe o evangelho para toda a sua família. Estabelece ali uma amizade. E a quinta e última aqui é sobre Áquila e Priscila. Áquila e Priscila é um casal que foi expulso de Roma, né? E vem para Jerusalém. Como eles tinham a mesma profissão de apóstolo Paulo, eles vão se encontrar. Paulo também, nas suas viagens missionárias, para se sustentar, além das ofertas que a igreja mandava, e às vezes não podia mandar, e ele trabalhava com as suas próprias mãos. Paulo tinha profissão. É pregador, mas na vida secular tinha uma profissão. Ele era o quê? Quem lembra?
fazedor de tenda, fabricava tendas. E Áquila e Priscila também. E dada essa mesma profissão, lá, conversando entre si, estabeleceu-se uma amizade. E começaram a trabalhar junto e evangelizar juntos. Então a gente vê aqui alguns exemplos que o autor traz para a gente sobre amizade. Aí ele vai falar assim: abomine o mal e as más companhias, lá na revista agora, tá? Por que ele está fazendo essa advertência aí? A gente leu ainda há pouco Provérbios capítulo 4, que é o texto base para a lição de hoje. Vocês estão com a Bíblia aberta, não estão? Lá no capítulo 11, no versículo 11, ele vai dizer assim, ó: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. No 12, retém a instrução e não alargues, guardas, porque ela é a tua vida. E eu falei a vocês também no domingo passado que o livro de Provérbios, ele foi escrito para quem? Foi escrito Salomão aconselhando os jovens que estavam se estabelecendo na vida, para que não errasse como os seus antepassados. Aí ele, para instruir os jovens, para acertar o caminho, ele escreve esse livro aqui, Provérbios, para orientar, dar orientação a cada jovem. Então, claro que nós já passamos da juventude, mas serve para cada um de nós também. A gente pode dizer assim que é minha juventude na minha conversão. Aquele que se converte, como é novo na vida evangélica, na sua caminhada, ele deve ler Provérbios, que vai orientar sobre os seus relacionamentos. E aqui ele falando assim: abomine das más companhias. Por que das más companhias, irmãos? Qual é o perigo disso? Me ajude aí. Hã? Desculpa, irmão. Corrompe os... Tem até o versículo aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Paulo vai citar isso, a igreja de Coríntios. Então, a gente sabe que é interessante notar isso, né? Bondade não pega. Se você estiver do lado dela, vai pegar a bondade dela, né? Mas a maldade tem uma influência tremenda, né? Isso até a gente vê na doença, né? Se alguém estiver resfriado, você ficar muito próximo, vai ser contaminado. Mas bondade não, você não vai pegar. Então a gente tem cuidado com aonde a gente anda, com quem a gente, aonde a gente anda, com quem a gente anda e onde a gente pisa. Não é isso? É um cuidado que a gente precisa ter. Ah, irmãos, então a gente vai se apartar de todas as pessoas, fugir dela, não é correr dela, né? Não andar nos seus caminhos, nas suas veredas. O salmista, até eu falei sobre esse salmo aqui uma vez, né? Salmo 1, lá no capítulo 1, lembram disso? Qual é a orientação do salmista também? Lembram disso? Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta. Olha aí. Olha a instrução dele também. O irmão está nos ajudando aqui, ó, com a linguagem da NVI. Então, não se assenta. Ele aconselha, então toma cuidado. Por isso, cada dia nós temos que ser o quê? Maduros na fé. Cada dia abastecidos com a palavra de Deus, para não sofrermos as influências de pessoas, às vezes, que querem nos tirar do caminho. É por isso que o autor está falando assim: cuidado com as influências, cuidado com a estrada dos perversos, né? Aí a gente vai agora dar uma passeada rapidinho aí sobre o capítulo 14, coisa do 4, lá a partir do verso 14. Provérbios 4. O que ele vai falar? Ó, não entres na vereda dos ímpios. Olha lá, ímpio é aqueles que o quê? Vivem na impiedade, tá vendo? Nem andes pelos caminhos dos maus. Olha aí. Evitam, não passe por ele. Desvia-te. Desvia-te e passa ao largo. Você lembra da história de José? Vocês conhecem a história de José do Egito, lembra? Qual foi uma das maiores tentações de José no Egito? A mulher de Potifar. O que ela queria? Deitar-se com ele. Né? Insistia cada dia mais. O que aconteceu com ele? O que ele fez? Correu, irmão. Ó, passe longe. Foge. Foge das tentações. Então foge do caminho mau. Olha aí. Cuidado. É orientação. Evita, não passe por ele. Desvia-te dele e passa ao largo. Pois não dormes... Aquelas pessoas que andam no caminho mau, pois não dormem se não fizerem mal. Ó, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. A pessoa que vive para a maldade, né? Tem uma inclinação para ver o mal-estar da outra pessoa, ou para derrubar o outro. Infelizmente, a gente conhece pessoas assim, vocês conhecem alguém assim.
mas é passível de misericórdia. Claro, temos que orar por ele, mas não concordar e não andar com ele. Não concordar com os seus pensamentos. O autor está trazendo para a gente nesse sentido. Então, cuidado com essa aparência. O autor vai falar aqui sobre 4 pontos, rapidinho, né? Dentro da lição. Porque ele vai dizer assim, o homem perverso, que é isso que a gente está falando aqui, ó, orienta por valores distorcidos da verdade. É que a gente acabou de ler o 14, 15 aqui, ó. O seu senso de justiça é nulo, moralidade nenhuma. É baixo o seu conteúdo de vida, é pessimista, né? Não vale a pena. E como é que você se blinda diante dessa pessoa? Como é que você faz? Como é que você faria? Vamos lá, quero ouvir vocês. Diante de uma pessoa desse tipo que o autor está falando aqui. Eu conheci uma pessoa assim na roda de amigos. E ela está buscando afinidade comigo. Aí como é que você vai fazer? Se portar diante desta pessoa? Como você se portaria? Dando bons exemplos. Isso aí, é Bíblia lida em você, tá? Então, ele tem que ler em você o seu comportamento, e a Bíblia que você lê, ele tem que ser lida em você. Seu comportamento. Paulo, quando escreve a sua carta, 1 Coríntios, capítulo 11, né, verso 1, está lá, ó. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha lá. Então, ele está falando para as pessoas, tá bom, se vocês duvidam daquilo que eu prego, então observe naquilo que eu faço. E naquilo que eu faço é pertinente a Cristo, vocês então têm que ser imitadores de Cristo. Não é para minha glória, não é para minha vanglória, não. É para Ele. É Ele que é referência. Fala, irmão. Sim, a gente vai chegar nesse ponto aqui da luz, das trevas, já, já. Que outra coisa que o autor fala? Ó, essa pessoa faz do sadismo uma diversão, está sempre pronto para fazer mal, maldade. A alegria dele é a desgraça e o sofrimento do seu semelhante. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Por isso, paga o bem com o mal. É o contrário daquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Romanos capítulo 12, verso 21, não é isso? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com bem. Aqui não, é o contrário para ele. O rude quer sempre pagar o mal com o bem com o mal. É o contrário. Então não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele vai falar aqui, ó, esse alimenta de perversidade, lá no versículo 17. Põe para a gente, por favor, irmão, 4,17. Ele vai citar, ó, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. É claro que quando a gente lê isso aqui, nossa mente se transporta para aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Está sempre querendo se dar bem à custa do outro, seja através da violência, do roubo, né, dos assassinatos, e ali se banquetear. Coisa terrível, né? É isso que o autor coloca. São essas pessoas. Então, cuidado com elas. Mas outra aqui, não é para você fugir dela de uma forma como se fosse uma ojeriza. É passivo de misericórdia? É. Jesus também morreu por ele. Então, ore por eles. Não concorde com ele, mas como a irmã falou, dê bons exemplos, né? Ele veja em você a sua atitude. E a outra? Ele anda em treva, como o irmão está falando aqui, ó. Ele, essa pessoa, anda em treva, rumo a um abismo. Verso 19, por favor, irmão. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Olha que coisa terrível. Anda na escuridão. O autor vai falar até aqui, ó, tem um texto bem interessante, Jesus fala sobre isso também. Abre as suas Bíblias, João capítulo 11, lá no verso 9 e 10. Uma referência que Jesus faz, claro que Jesus conhecia o livro de Provérbios, estudava. Ele vai falar uma coisa semelhante ao que está aqui. Olha lá. Respondeu Jesus, não há 12 horas no dia, se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nem nele há o quê? Luz. Olha lá. O que é isso, luz de treva? Aquele que anda sobre o quê? A direção do pecado, tem a vida corrompida, sem a presença de Deus. Luz, quando eles fazem referência sobre o dia e a noite, é sobre isso. Aquele que anda de dia não tropeça. Por quê? Essa pessoa o quê? É habilitada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela teme a Deus. E a orientação do seu caminho é aquela que anda de dia. É sempre clara. Um versículo bem interessante que a gente leu aqui no texto agora, é o capítulo 4, verso 18, lá de Provérbios, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais, ó. Até o quê? Ser dia? Olha lá. Perfeito, irmãos. Então, se eu e você somos justos porque fomos justificados em Cristo, e justificação aqui não está em você, é uma declaração, a gente fala aqui,
forense, uma declaração do tribunal, não, você não é justo, mas foi declarado por Deus que você é justo, e foi justificado e foi declarado justo por Cristo Jesus. Então, se você assim o é, tem que andar em luz, para cada dia mais você o quê? Ser dia perfeito. Espelho de Cristo. É isso que o autor está trazendo para a gente, um bom testemunho. Então, cuidado. Quando essas pessoas mais chegar perto de você, ela tem que reconhecer o brilho que há em você, que é o brilho de Cristo. Nas suas atitudes, naquilo que você fala. O seu discurso tem que estar alinhado com as suas atitudes. E o que mais agora? O autor fala, pegue-se o que é bom. Vai dar para a gente uma orientação aqui, lá no tópico 2. Apegue-se naquilo que é bom. Em matéria de amizade, é melhor ter poucos amigos, que é interessante, né? É melhor ter poucos amigos que sejam confiáveis, de boa índole, a quem se pode revelar nossa intimidade, do que estar cercado de multidão, né? De colegas superficiais e traiçoeiros. Mais amigos da onça do que amigos do homem. Interessante esse texto aqui. O provérbio fala sobre isso, né? Que é melhor ter poucos amigos do que muitos. Por que isso, irmãos? Geralmente a gente fala assim, pô, aquela pessoa ali, ela é bem quista na sociedade, tem muitos amigos. A gente fala isso, já falou isso, né? Mas por que muitos amigos? Porque quanto maior amigo, maior a probabilidade de você ter um amigo da onça. Não quer dizer que com poucos amigos você também terá, mas a possibilidade é menor, né? E na multidão de amigos, talvez você nem conheça aquele que foi amigo da onça. Quem foi esse amigo da onça? Esse amigo da onça aqui, essa referência que o autor fala aqui, você sabe que é amigo da onça? Quem sabe? Isso, pode ser. Isso nasceu aqui diz que na década de 40, acho que Pérez faz uma peça teatral sobre uma pessoa que sempre levava vantagem em tudo, né? Aí, mas ele tira essa ideia desse homem que queria levar vantagem em tudo na peça teatral, de um fato que ele narra aqui, de 2 amigos que saíram para caçar e se deram de cara com a onça. O primeiro correu, conseguiu escapar. Aí o segundo falou para ele, poxa, você deveria ser comido pela onça. Aí o primeiro vira e fala assim, poxa, você o quê? É mais meu amigo ou mais amigo da onça? Aí surge o amigo da onça, né? É esse texto aqui que o autor está falando. Então ele fala, apegue-se ao bem. Agora ele vai nos orientar. Tá bom, tudo isso aqui o irmão falou, entendi a qualificação dessas pessoas, que eu não devo andar junto delas, de uma forma a viver no caminho delas. Mas de que forma agora, no meu comportamento, eu posso influenciá-la? Então ele fala, apegue-se no que é bom. Aí lá no ar ele vai falar assim, aqueles que inclinam seus ouvidos à palavra de Deus, do que é insensato. São essas pessoas as quais, né, a gente tem que procurar essa amizade. Se aconselhar com ela. Aquele que se inclina seus ouvidos, mais para a palavra de Deus, do que para os insensatos. Aí a gente vê lá em Provérbios, capítulo 4, no verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Está vendo como os irmãos perdem quando não leem diariamente a palavra de Deus? Olha lá. Olha a referência lá do Provérbios que Salomão está fazendo para cada um de nós. Essa lição do Antigo Testamento é para ficar só na letra, não, irmão. É para a gente viver, olha só. Cada dia a gente olhar para ela, se assim for, Deus puxar nossa orelha, a gente tem que glorificar a Ele. Está nos chamando a atenção para que sejamos seus filhos. Se somos filhos dele, tá, ó, atenta para as minhas palavras. E que palavras são essas? As suas palavras, ó. E as minhas razões, inclina o teu ouvido. Você vai atentar e colocar em prática tudo aquilo que ele está dizendo. É isso que ele está explicando aqui para cada um de nós. Simplesmente eu leio, tá? Eu leio e tenho conhecimento, mas coloca em prática? Não. Serviu para você? Não serviu para nada. É aquilo que a gente ouve e não dá atenção devida, nem vive aquilo que está ouvindo. Então ele começa a chamar nossa atenção. Pois aquele que traz vida à alma, né, saúde ao corpo, 4:22, por favor. Aquele traz vida e saúde à alma e ao corpo, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo, para que as ache saúde para o seu corpo. Veja o alimento. Não existe alimento melhor que a palavra de Deus. Existe? Não existe. Você lembra de Jesus lá no capítulo 4 de Mateus? A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali passou quantos dias? 1 semana, não foi?
Quanto foi? 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Lucas narra isso. 40 dias e 40 noites, jejuou e sendo tentado pelo diabo. E uma das primeiras tentações do diabo narrado no texto, nos evangelhos, qual foi? Lembra? O texto fala que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, até você também passaria por essa situação, teve o quê? Fome. Lembra disso? Aí o diabo chega perto dele e oferece o quê? Você não está com fome? Você não é poderoso? Manda que essas pedras se transformem em pão. Aí que Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sair da boca de Deus. Então não existe alimento melhor que esse. A prioridade deve ser alimentar o espírito. Claro que se você não alimentar o corpo, você vai morrer, né? Claro. Mas às vezes a gente dá valor mais ao alimento material que ao alimento espiritual. Jesus, no capítulo 6 de João, fala sobre isso, quando a multidão lá estava seguindo. Vocês me buscam pela comida que perece, não pela comida que permanece. Olha lá. O povo viu Jesus multiplicar pães e todo mundo foi atrás. Jesus faz uma repreensão ao povo. Não é esse o foco da minha mensagem. Vocês estão em busca de pão que permanece. Não é essa. É o pão que perece. Vocês estão em busca de pão que perece. Vocês têm que buscar o pão que permanece, que sou eu, o pão da vida. Ele desce do céu e dá vida ao homem. Jesus ainda fala isso no capítulo 6 de João. Então, se você não se alimenta espiritualmente, você está fadado ao fracasso. Fracasso espiritual, uma derrocada. E vai ser catastrófica. Catastrófica. A gente, domingo passado, falou sobre o texto lá de Mateus, capítulo 7, lá no partir do verso 24. Lembram disso? Jesus faz uma referência entre o homem prudente e o sensato. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. A quem compará-lo-ei, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, olha lá, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? E desceu a chuva, e correram-se os rios, e sopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, no momento de luta e dificuldades, né, que a gente passa na vida, você vai passar até a volta de Cristo, a gente não tem como fugir disso. Nós não vamos cair nem ser derrubados, porque somos edificados sobre a rocha. E a rocha quem é? Cristo. Quem mais que ele fala? Agora, olha a diferença. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, olha lá, ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí o que aconteceu? Olha lá. Mesma coisa que aconteceu com a outra. Desceu a chuva, correram-se os rios, né? E assopraram-se os ventos e combateram contra aquela casa e caiu. E foi grande, olha lá, a sua queda ou a sua ruína. Então, cada um de nós precisamos estar alicerçado na rocha e na palavra de Deus. Senão, vai acontecer isso conosco. Por que o índice de depressão aí no mundo cada dia mais explode? Em todo mundo. E cada dia mais o homem se afasta de Deus. Cada dia mais. Ele acha que por si mesmo pode resolver seus problemas. E cada dia mais esse distanciamento coloca essa pessoa numa aflição ou num buraco sem fundo. E aí, nós sabendo disso, o que temos que fazer? Nos aproximarmos cada dia mais da palavra de Deus e estar cada dia mais dependente da sua vontade. Para que, estando na rocha, ainda que as aflições, as lutas viram lá. Vocês vão passar por luta? Vamos, A chuva veio, os rios transbordaram, os ventos deram com a casa que estava edificada sobre a rocha, nem se abalou. Mas a gente sente algumas consequências aqui sobre coisas que vão nos abater, mas permaneceremos firmes, porque estamos firmados na rocha que é Cristo, irmãos. E às vezes nós esquecemos disso. Aí sofremos as consequências de um problema por anos, porque não colocamos o Cristo no negócio, chamamos Jesus para o negócio, para a nossa vida, para a direção dele, direção dela. O que mais que o autor vai nos dizer agora? Ele vai falar assim, aquele que... Ele está falando sobre apegar-se o que é bom, tá? Aquele que desvia os seus lábios do mal. Provérbios 4, 23 e 24 é uma coisa bem interessante. Sobre tudo que se tem que guardar, guarda o quê? Por quê? Guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Cuidado com aquilo que entra no seu coração. Cuidado com as suas paixões.
Cuidado, ó. Deve guardar? Guarda. Desvia-te de ti a tortuosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Longe de mim. Muitas vezes a gente erra porque a gente fala muitas coisas sem pensar, não é isso? Ou não pensa. Tem pessoas que falam e depois pensam. Tem outros que não pensam. O sábio pensa antes de falar. Então a gente deve ser assim. Ainda que a gente fale antes de pensar, mas o Espírito Santo de Deus que está em você e em mim, ele vai sensibilizá-lo daquilo que você falou. Uma palavra pode causar uma catástrofe na vida de alguém. E aí o Espírito Santo falando a mim, a você, que somos humanos e às vezes erramos, temos que o quê? Nos arrepender daquilo, pedir perdão a Deus, sermos consertados e vamos aprender com aquilo. Vamos aprender cada dia mais, para não mais cometer esses pecados, cometer esses deslizes. E o autor vai falar mais, aqueles que conduzem seus olhos na direção, né, que leva a vida. Provérbios 24, 4, 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Eu devo, né, aqui olhando, espiritualmente olhando esse texto aí, eu devo fitar os meus olhos em Cristo. Paulo fala muito isso, né, na sua carta. E fala também em Hebreus, né, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então eu devo fitar os meus olhos no alvo. Quem é o alvo? Jesus. Ele é quem eu devo alcançar, o alvo, é meu alvo proposto, como diz o apóstolo Paulo. Então eu devo olhar diretamente, não desviar meus olhos para as coisas que às vezes quero tirar minha atenção do alvo que foi proposto no meu coração, que é Cristo. O que mais que ele fala? Aqueles que afastam seus pés do mal, né? É o Provérbios 4, 26 agora lá. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos, e sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, né? Retire do teu pé o mal. Agora vê para mim, Josué capítulo 1, verso 7. Olha só, coisa interessante. Deus, quando vai ajudar Josué, que Moisés já era morto, e Josué acha esse fardo agora, quando diz o povo a terra prometida, terrível, né? Então ele fica temeroso. Olha o que Deus fala para ele. Então somente esforça e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Então, ela é a palavra. Deus já está orientando Moisés quanto a isso. Não desvie o teu coração do livro da lei, nem para a direita, nem para... Não acha que você tem que fazer desta forma. Não acha que deve fazer da outra forma. Tem que fazer de conformidade com a lei, que ela vai te orientar, para que você não desvie para a direita nem para a esquerda e perca o alvo. É isso que o provérbio fala, que Deus falando para Josué lá na condução do povo à terra prometida. O que mais? Esse é um texto também muito bonito de Provérbios 4, né? A gente já leu aqui, Provérbios 4, 23. Guarda esse texto, irmão. Decora ele. Sobretudo, se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Bota lá na geladeira, lá. Todo dia de manhã, você olhar para ele. Devo cuidar do meu coração. De uma forma a dar vazão à palavra de Deus, para que dia a dia eu possa ser transformado. Obrigado, irmão. Aí, agora vamos passar por rapidinho aqui, finalmente, né? Aprecie as qualidades. Agora você estabeleceu uma amizade. A gente viu o que é amizade, né? A gente definiu aqui para vocês. A gente definiu aqui quem, às vezes, a gente não... Às vezes, muitas vezes, a gente tem que fugir de algumas amizades, mas não falei para vocês para não rechaçá-lo de todo, mas orar por ele. E agora o autor vai falar assim, tá, você agora constitui um amigo, né? Aprecie, então agora você deve apreciar a qualidade desse amigo, para saber se verdadeiramente ele é um amigo. Examine. Aí ele vai falar assim, um amigo, quais são as qualidades do amigo que ele coloca na revista aqui? A primeira, ele é o quê? Fiel. Isso. Se associa, se sacrifica, fiel, se sacrifica pelos amigos. Amizade, fiel, duradoura, real, autêntica. A qualidade que a gente encontra nessa amizade, uma delas é a fidelidade, a tal ponto de sacrificar pelos outros. É isso? Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se,
mas há amigos mais chegados que um irmão. Que privilégio, né? Acho que um dos maiores privilégios do amigo é socorrer o seu amigo no momento de adversidade. No momento que ele está lá, no fundo do poço, você estender a mão para ele. Acho uma das coisas mais gratificantes. Está o texto aí. Ele vai se tornar um irmão. 17 e 17, por favor. Em todo tempo, amo o amigo, e na angústia, nasce um irmão. Olha lá. Quem é o maior amigo? Diante disso, quem é o maior amigo? O maior amigo é Cristo. Esse é o amigo de todas as horas. A gente pode entender até uma citação de, se eu não me engano, do texto, deixa eu lembrar, acho que é Tiago 4:23. Deixa eu acertei. 4:23. Desculpa. Tem 23? Bota o 23 para mim. Ué, então errei no texto? Vai ser 2:23. É isso mesmo. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, foi chamado o quê? Amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque é um homem onde depositou inteiramente a sua vida e a sua fé em Deus. Gente, vocês conhecem a história de Abraão, ele é chamado pai da fé. Chamado amigo de Deus. Então, uma das qualificações do amigo, que Deus achou nele, é fidelidade. Porque quando Deus pediu seu filho lá no Monte Moriá, o que ele foi? Não, Senhor, meu filho não. Foi assim que ele fez? Não. Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. E o que ele fez? Ele ia sacrificar. No ponto de matar seu filho, Deus falou: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E providenciou um cordeiro. Viu a fidelidade? É isso que ele está falando, fidelidade. Você é fiel ao seu amigo? Seu amigo, eu falei para você que pode ser seu cônjuge, seu irmão, seu pai, isso, pessoa próxima que você tem bastante afinidade para compartilhar os segredos. Mas esse amigo tem que ser fiel, ele precisa. Você precisa encontrar sua fidelidade nele. E o que mais que ele vai falar? Sinceridade, não é isso? Aqui é uma coisa bem interessante, né? Sobre sinceridade. Olha aí. As feridas provocadas, né, pela correção de um amigo leal sararão e nos farão melhores, mas as palavras doces de um bajulador em nada nos ajudarão. Provérbios 27:6. São fiéis as feridas feitas pelo quem ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Você é sincero com seu amigo? Você é capaz de dizer o que precisa ter dito? Será que você diz? Às vezes a gente fala assim, poxa, nem toda a verdade a gente pode falar, mas se é um amigo seu, você precisa. Tem um fato bem interessante que a gente olha na Bíblia, está lá em Gálatas, capítulo 2, acho que a partir do verso 11. Um fato bem interessante que acontece ali entre dois amigos e dois apóstolos. Hein? Apóstolo Paulo. E, chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara. Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia. Um fato que aconteceu em Antioquia entre ele e Pedro. Aí ele fala lá, resistiu na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que eram judeus, comia com gentios, que não eram judeus. Pedro está dizendo o seguinte, quando o pessoal judeu não estava na presença dele, com Pedro, e somente as pessoas que não eram judias, ele ia lá como se fosse amigo, comia com eles. Mas se chegasse o pessoal de Tiago, os judeus, o que ele fazia? Se apartava, corria. E Paulo observa isso. Aí o repreende. Por quê? E explica por quê. Ó. Mas depois que chegaram
se foi retirado, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, que eram os judeus. E outros judeus também dissimularam. Olha que coisa terrível que Pedro fez. Olha o testemunho dele. Dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você está sendo hipócrita, meu amigo. E a repreensão aqui fala: resistiu na frente de todos. O irmão foi constrangedor, né? Mas sabe por que ele fez isso? Porque Pedro conhecia a verdade. Não podia errar nisso, irmãos. Pedro já tinha sido advertido lá em Atos capítulo 10. Vocês lembram de Atos capítulo 10, quando ele estava orando meio-dia, lá sobe no eirado da casa para orar? Aí tem uma visão que vem sobre ele, um lençol cheio de quadrúpedes. E a voz fala assim: Pedro, mata e come. Ele falou: de modo nenhum entrará na minha boca coisa imunda. Deus já estava avisando a Pedro porque ele seria chamado para pregar o evangelho na casa de Cornélio. E Cornélio era o quê? Um romano, um gentio. E naquela época, o judeu era acusado e até apedrejado se visse comer ou andar com gentio. E agora Deus está mostrando a visão a ele que os gentios também eram alvo da graça de Deus. Ele tinha aprendido isso, gente, e agora estava errando. Então ele mereceu uma repreensão agora no público. A público de todo, nas frentes de todo, para que ele aprendesse a lição. Por isso que Paulo repreende desta forma. Tá bom, irmãos? Não é porque aqui Paulo foi grosseiro, não, porque ele merecia. E Pedro ficou aqui de uma forma... O que vocês acham? Como Pedro ficou depois disso? O que vocês acham? Qual foi a atitude de Pedro em relação a Paulo? Pode falar, irmão. Ficou com raiva de Paulo? Não vou andar mais com você. Foi vexatório que você fez na frente de todo mundo. Será que foi assim? Isso que eu falo para vocês. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Quando foi advertido, entendeu que estava errado. A Bíblia não relata nada sobre a atitude de Pedro aqui. Mas a gente viajar, a gente vai às vezes dizer: não. Agora, olha só o que Pedro fala. Tanto é que ele caiu em si do seu erro e com certeza se retratou de toda a sua atitude dali para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Olha só o que Pedro vai falar quando escreve a sua carta. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado... Quem? Olha lá. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, indoutos, inconstantes, torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Então, o amado Paulo vai enaltecer Paulo. Não ficou com raiva não, irmãos. Entendeu o preço da amizade, entendeu a repreensão, entendeu que o Espírito Santo usou Paulo para repreender e ele cresceu com isso. Por isso a gente deve o quê? Ser sincero com nossos amigos. Vai machucá-lo? Vai, chama. Se você vai sentir que ele vai ficar constrangido, chama num canto e fala para ele. Mas pode repreender duramente se ele for, quanto mais naquilo que ele faz. Está sempre fazendo, então ele merece uma repreensão, igual Pedro. Qual outra qualidade de um bom amigo? Conselheiro. Está aqui na revista, conselheiro. Um bom amigo não zomba do erro do semelhante, é verdade? Às vezes você vai fazer alguma chacota, ou brincar na hora que não deve com seu amigo. Tem que medir isso, Embaixo vai ter sobre respeitoso. Então, um bom amigo não zomba do erro do semelhante, nem tira proveito disso. Pelo contrário, Usa seus conhecimentos e experiências para o quê? Aconselhar, porque o conselho mútuo um do outro vão crescer juntos. Naquilo que eu não entendo, se ele fala para mim, eu devo fazer uma ponderação e crescer com aquilo. Da mesma forma, ele para contigo. Os dois crescem juntos. Provérbio capítulo 27, lá no verso 9. É um aprendizado mútuo. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com o conselho cordial. Quando ele me aconselha, mutuamente, aquilo serve para mim como um óleo
e vai suavizar a minha dor. Então se aconselha com o amigo, conselho. E que mais? Respeitoso. Vamos lá para o último tópico. O amigo leal, ele é respeitoso. Tem limite, né? Para uma boa convivência. Dá espaço ao seu amigo, né? Esse texto aqui é interessante. Uma vez eu citei isso. Olha o Provérbio 25:17. Cuidado com isso, tá? Olha só. 25:17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não te enfade de ti, te aborreça. É aquele que fica contumazmente na casa do amigo. Acha que a casa do amigo é a casa dele. Mas tem que ter equilíbrio quanto a isso, né? Algumas traduções dizem assim: não te demore na casa do teu amigo para não que se enfade de ti. Os caras estão sempre aqui, não é possível. Não tem privacidade. Então tem que ter equilíbrio. Olha, frequente na tradução dela, tá vendo? Então tem que ter equilíbrio sobre aquilo que a minha atitude com o amigo. Dar espaço ao meu amigo, respeitar o espaço dele. E para o fim, a nossa conclusão do nosso texto aqui, irmãos, é a grande pergunta que eu faço a você. Você tem amigos? Você pode responder para mim: tenho. Tem avaliado, né, se são verdadeiramente seus amigos? E se não são, qual será a sua atitude? Depois disso que a gente compartilhou aqui, qual será a sua atitude? Esse é meu amigo, mas ele age assim, assim, assim. Se realmente é seu amigo, tem um texto na Bíblia, acho que é capítulo 15, verso 3 de João, bem interessante, né? Olha o texto que ele vai botar aí. Ninguém tem maior amor que esse, né? Não, 15, 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida. Por isso que eu falo, né? Será que você daria a vida pelo seu amigo? Será? Mas a gente tem um grande amigo que deu a vida por nós, não temos? Ninguém tem maior amor que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós. Por isso que aqui no texto, Abraão foi chamado amigo de Deus também. Deus envia alguém para justificar-nos, né? E nós tornamos amigo dele. De uma forma... Esse é o amigo de verdade. Esse é. Como eu falo a vocês, nós temos bons amigos. Verdade. Devemos preservar nossas amizades. Mas haverá momentos em que esse amigo não vai poder socorrê-lo. Não porque ele não queira. Talvez circunstâncias alheias à sua vontade vai impedir que ele o ajude. Mas esse amigo, Mateus capítulo 28, lá no verso 18 e 19... E chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco alguns momentos, por uma semana, é isso? Até sempre, irmãos. Está aí, ó, melhor amigo. Ó. Você tem amizade, mas busque amizade com esse. E essa amizade é buscada como vamos nos inclinar à sua palavra, através da oração também. Oração e leitura da sua palavra. Porque ele é o amigo de todas as horas, de todos os momentos. E para toda a eternidade, irmãos. Toda a eternidade, olha aí. Até a consumação do século. Está enviando seus apóstolos para poder pregar o evangelho e falou com ele. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação. Não se sintam abandonados nem sós. O Salmo, capítulo 50, lá no verso 15, texto bem interessante. Me invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ó. Clama e ele vai te livrar. E o resultado disso é você glorificar, para fortificar os laços da sua amizade e amor que você tem para com ele. Então que a gente possa crescer cada dia mais nessa relação de amizade, de amor que a gente tem com o próximo, com o amigo, até com aqueles que estão à margem da sociedade, intercedendo por Deus pela vida dele, para que mude os seus caminhos e as suas atitudes, sendo alguém que é alvo da graça de Deus. Então que a gente possa sair nesta manhã aqui
buscando fazer uma reavaliação das nossas amizades, como eu tenho me portado diante do meu amigo, da minha amiga, com o próximo. Se no meu relacionamento eu consigo enxergar essas qualidades em mim, fazer um exame para você, para com o próximo, para que Cristo verdadeiramente seja visto, né, nas suas atitudes e através daquilo que você fala, daquilo que você faz. Amém, irmãos? Meu tempo acabou, não dá para prosseguir mais, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos e domingo que vem estuda. Não, o outro irmão estará aqui dando a aula, mas falará sobre um tema bem interessante: vício, prazeres perigosos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de estudarmos a tua palavra, que seja ela, Senhor, que vá nos orientar cada dia mais, que possamos entender de uma forma completa, que sem ti nada podemos fazer, como diz Jesus em João capítulo 15. Precisamos do Senhor para tudo que viemos a fazer, resulte na glória do teu nome. Abençoa meus irmãos que aqui estão, que cada um deles diariamente possam ser edificados, controlados pela tua palavra, que se dobrem cada dia mais sob a submissão da tua vontade, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Continue no decorrer desse culto a falar aos nossos corações. É assim a minha oração nesta manhã e a fazemos em nome de Jesus. Amém.